No céu noturno, onde as estrelas sussurram histórias antigas dos povos que caminham entre a terra e o espírito, doutora Mariana Almeida embarcou em um voo em busca de paz, mas encontrou em vez disso o peso do preconceito. A médica, uma mulher afro-brasileira de pele retinta e olhos que carregavam a força de seus ancestrais, estava exausta após dias intensos na Conferência Médica em São Paulo. O evento, o prestigiado Simpósio Global de Medicina de Emergência, havia sido um marco em sua carreira. Mariana, uma das poucas mulheres negras a alcançar tal destaque em um campo dominado por rostos pálidos e vozes masculinas, apresentou uma palestra sobre técnicas inovadoras de resposta a emergências, um momento que a encheu de orgulho, mas também de cansaço. Cada palavra que proferiu naquela sala lotada de colegas foi um lembrete de sua jornada. Uma luta constante para provar seu valor, para ser vista além da cor de sua pele, para ser reconhecida como a médica brilhante que era. Agora, enquanto o avião da Companhia Aérea Brasileira decolava rumo a Salvador, sua cidade natal, Mariana só queria um momento de silêncio, um respiro entre o caos do mundo que sempre parecia exigir mais dela do que dos outros. Seu assento na primeira classe, um pequeno luxo que ela se permitiu após semanas de trabalho árduo, prometia conforto. Ela usava um colar de contas coloridas, um presente de sua avó, uma benzedeira da comunidade afrodescendente no recôncavo baiano, que dizia que as contas carregavam a proteção dos orixás e a memória dos que vieram antes. O colar repousava suavemente contra sua pele, um lembrete de suas raízes, da força que corria em seu sangue, conectando-a aos povos que resistiram séculos de opressão. Mas, naquele voo, a paz que Mariana buscava seria desafiada por um confronto que a lembraria, mais uma vez, que o mundo ainda não estava pronto para vê-la como igual. O céu sobre São Paulo estava tingido de tons profundos de roxo e laranja, as luzes dos arranha-céus brilhando como estrelas caídas na terra, enquanto Mariana saía do centro de convenções. O ar fresco da noite era um alívio após horas em salas abafadas, cheias de sorrisos formais e apertos de mão calculados. Ela puxava sua mala de rodinhas com uma mão, enquanto a outra segurava a bolsa de ombro, onde seu crachá da conferência ainda pendia. Doutora Mariana Almeida, médica de emergência. O crachá era mais do que um pedaço de plástico. Era uma conquista, uma prova de que ela havia escalado montanhas de preconceito e dúvida para chegar onde estava. Mas naquele momento, tudo o que Mariana queria era deixar aquele peso para trás, mesmo que por algumas horas. Ela chamou um táxi, deslizando para o banco traseiro com um suspiro de alívio. O motorista, um homem de meia idade com um sotaque paulistano carregado, colocou sua bagagem no porta-malas enquanto ela se acomodava, sentindo o couro macio do assento abraçar seu corpo cansado. A música suave que tocava no rádio, um samba leve, misturava-se ao ronco do motor, criando uma trilha sonora que parecia embalar seus pensamentos. Pela janela, Mariana observava a cidade passar, os prédios altos refletindo a energia pulsante de São Paulo. Cada luz, cada rua, parecia contar uma história, mas ela se sentia desconectada, como se flutuasse em um espaço entre mundos, onde sua identidade, médica, mulher, negra, brasileira, era constantemente questionada. No caminho para o aeroporto de Guarulhos, Mariana permitiu-se um raro momento de introspecção. Ela pensava na conferência, na pressão de ser sempre a melhor, de nunca poder errar. Ser uma mulher negra em um campo como a medicina de emergência significava carregar um peso extra, um fardo invisível que seus colegas raramente percebiam. Durante o simpósio, ela participou de um painel sobre diversidade na medicina, onde as perguntas, embora bem intencionadas, sempre pareciam carregar um tom de condescendência. Doutora Almeida, como foi superar os desafios de ser uma mulher negra na medicina? Perguntou uma moderadora, com um sorriso que parecia ensaiado. Mariana respondeu com a elegância de sempre, misturando otimismo e realismo, mas por dentro, sentia o cansaço de ter que explicar sua existência, de justificar por que merecia estar ali. Não eram apenas os momentos explícitos de racismo que a incomodavam, os olhares surpresos de pacientes quando descobriam que ela era a médica-chefe, ou as perguntas sutis sobre suas credenciais que seus colegas brancos nunca enfrentavam. Era o acúmulo de pequenas coisas, como a forma como algumas pessoas hesitavam antes de apertar sua mão, ou o tom de dúvida em suas vozes quando ela dava uma ordem no pronto-socorro. Esses momentos,
pequenos como grãos de areia, formavam dunas que tornavam sua jornada mais árdua. Quando o táxi parou no terminal, Mariana pagou a corrida e agradeceu ao motorista, que lhe desejou uma boa viagem com um sorriso caloroso. Ela caminhou pelo saguão do aeroporto, o caos ao seu redor, um contraste com o silêncio que buscava em seu interior. Famílias correndo para seus portões, anúncios de voos ecoando pelos alto-falantes, o barulho constante das malas rolando pelo chão. Tudo isso era familiar, quase reconfortante. Aeroportos para Mariana eram como espaços liminares, lugares onde ela podia ser apenas uma viajante, sem o peso de sua profissão ou de sua identidade. Ela dirigiu-se ao balcão de check-in da primeira classe, onde foi recebida por uma jovem atendente, Sofia, que olhou para o crachá de Mariana com curiosidade. "Boa noite, doutora Almeida. De volta para Salvador?" perguntou Sofia, com um sorriso profissional. Mariana assentiu, devolvendo o sorriso. "Sim, e precisando de um descanso." A atendente processou rapidamente seus documentos, devolvendo o passaporte e o cartão de embarque com um comentário gentil. "Espero que a primeira classe lhe dê um pouco de paz, doutora." Mariana agradeceu, sentindo o peso de sua exaustão, enquanto caminhava para a fila de segurança reservada aos passageiros prioritários. A segurança foi rápida, e logo Mariana estava no saguão principal, seus olhos percorrendo as lojas e restaurantes que ladeavam o corredor. Ela não estava com fome, mas a rotina de caminhar pelo aeroporto a fazia sentir-se ancorada, como se pudesse, por um momento, ser apenas uma pessoa comum. Ao passar por uma banca de jornais, ela viu seu reflexo no vidro. Sua pele escura brilhava sob as luzes fluorescentes, e seu cabelo cacheado, cortado curto, emoldurava seu rosto com uma elegância natural. Vestia uma calça social e uma blusa de seda, a imagem de uma profissional que lutou por cada centímetro de respeito que conquistara. Mas seus olhos traíam uma exaustão que nem mesmo sua postura confiante podia esconder. Ela continuou caminhando, refletindo sobre sua jornada. Uma garota de Salvador, filha de uma benzedeira e de um pescador, que sonhava em salvar vidas em um mundo que nem sempre a queria ali. Cada obstáculo que enfrentou, desde as dúvidas dos professores na escola, até os olhares de desconfiança na faculdade de medicina, moldou-a, mas também a deixou com cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. No portão de embarque, Mariana encontrou um assento vazio perto da janela e se acomodou, verificando seu celular. Havia e-mails do hospital em Salvador, perguntas sobre plantões, atualizações sobre pacientes, pedidos de sua opinião em casos complexos. Ela respondeu rapidamente a alguns, mas seu coração não estava na tarefa. Tudo o que queria era o conforto de seu assento na primeira classe, um copo de água com gás e algumas horas de silêncio antes de voltar ao ritmo frenético do pronto-socorro. O anúncio de embarque veio logo depois, e Mariana foi uma das primeiras a se levantar. O atendente no portão, Lucas, um jovem de pele morena e olhos brilhantes, que mais tarde ela descobriria ser descendente do povo tupi, escaneou seu cartão de embarque com um sorriso caloroso. "Bem-vinda a bordo, doutora", disse ele com uma energia que parecia genuína. Mariana agradeceu, sentindo o cansaço começar a ceder enquanto caminhava pela ponte de embarque, o barulho do aeroporto ficando para trás. Ao entrar na cabine da primeira classe, Mariana sentiu uma onda de alívio. Os assentos de couro macio, a iluminação suave e o espaço amplo eram um contraste bem-vindo com o caos do terminal. Lucas, agora na função de comissário de bordo, cumprimentou-a novamente, oferecendo-se para guardar sua bolsa de mão no compartimento superior. "Bem-vinda, doutora Almeida. Se precisar de algo durante o voo, é só me chamar", disse ele com um sotaque que carregava a musicalidade do interior do Brasil. Mariana sorriu, agradecendo, e se acomodou em seu assento, ajustando o encosto para relaxar. Ela colocou seus fones de ouvido ao redor do pescoço, pronta para se perder no zumbido suave dos motores do avião. O colar de contas tilintou levemente contra sua clavícula, um lembrete da avó que sempre dizia: "As contas te protegem, Mariana, mas é sua força que faz o caminho." Ela fechou os olhos, pronta para um momento de paz, mas o destino tinha outros planos. Enquanto os últimos passageiros embarcavam, Mariana ouviu um leve tumulto na frente da cabine.
Um menino de uns 7 anos, Pedro, lutava com seu cinto de segurança, o rosto franzido em frustração. Sua mãe, Beatriz, uma mulher branca de cabelos loiros e expressão tensa, organizava as malas no compartimento superior com movimentos bruscos. Mariana, movida pelo instinto, inclinou-se ligeiramente e sorriu para o menino. "Quer ajuda com isso?" perguntou, sua voz suave. Ela alcançou o cinto, ajustando-o com cuidado, e Pedro sorriu, seus olhos brilhando de gratidão. "Obrigado", disse ele com uma energia infantil que aqueceu o coração de Mariana. Mas ao se recostar em seu assento, ela percebeu o olhar frio de Beatriz. Era um olhar que Mariana conhecia bem. Um misto de desconfiança e desdém, uma expressão que não precisava de palavras para comunicar seu significado. O colar de contas, o crachá de médica, a presença de Mariana na primeira classe. Tudo isso parecia incomodar Beatriz de uma forma que ela não se dava ao trabalho de esconder. Mariana tentou ignorar, dizendo a si mesma que a mulher provavelmente estava apenas estressada por viajar com uma criança, mas o peso daquele olhar ficou com ela, como uma sombra que não dissipava. Mais passageiros entraram na cabine, e Mariana tentou se concentrar em sua respiração, em deixar o momento passar. Ela queria apenas fechar os olhos e esquecer o mundo por algumas horas, mas o desconforto persistia, como uma pedra no sapato. Ela olhou pela janela, observando as luzes da pista, enquanto o avião se preparava para decolar. A voz de Lucas veio pelos alto-falantes, iniciando a demonstração de segurança, sua entonação calma e profissional contrastando com a tensão que começava a crescer dentro de Mariana. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, que o olhar de Beatriz não significava nada, mas então ouviu uma voz vinda de trás, afiada como uma faca. "Não vou sentar ao lado dela." As palavras, ditas em um tom baixo mas firme, cortaram o ar. Mariana congelou, seu coração disparando enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Era Beatriz, falando com Lucas, sua voz carregada de uma indignação mal contida. "Desculpe-me, senhora, mas os assentos são designados. A cabine está cheia", respondeu Lucas, sua voz hesitante, claramente pego desprevenido. "Então mova ela para outro assento", retrucou Beatriz, o tom agora mais alto, a raiva escapando pelas bordas. "Eu paguei pela primeira classe e espero ser tratada com respeito." Mariana sentiu um frio na espinha. As palavras de Beatriz não eram sobre espaço ou conforto. Eram sobre ela, sobre sua presença, sobre a cor de sua pele e o colar que carregava a história de seus ancestrais. Era o tipo de desprezo que Mariana conhecia desde criança, desde os olhares de professores que duvidavam de sua inteligência, desde os colegas de faculdade que a tratavam como uma estranha, desde os pacientes que hesitavam antes de aceitar seu toque. Ela apertou os braços da poltrona, o coração batendo forte enquanto tentava decidir o que fazer. Parte dela queria se levantar, confrontar Beatriz, exigir respeito. Ela havia conquistado aquele assento, não apenas com dinheiro, mas com anos de trabalho árduo, com noites sem dormir, com a superação de incontáveis barreiras. Mas outra parte, a parte exausta, a lembrava do custo de tais confrontos. Ela já havia enfrentado isso tantas vezes, e cada batalha parecia drenar um pouco mais de sua energia. Enquanto o silêncio na cabine se tornava quase opressivo, Mariana notou uma mulher mais velha, sentada a alguns assentos de distância, observando a cena com olhos atentos. Era Dona Clara, uma senhora de pele morena e cabelos grisalhos trançados, que carregava um ar de sabedoria tranquila. Dona Clara, como Mariana descobriria mais tarde, era uma curandeira da comunidade Pancararu, uma guardiã de tradições antigas que misturavam a espiritualidade indígena com a fé nos orixás. Seus olhos encontraram os de Mariana, e havia uma compreensão silenciosa ali, como se Dona Clara soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ela segurava um pequeno amuleto de madeira, esculpido com símbolos que pareciam pulsar com história, e seus lábios se moveram levemente, como se murmurasse uma prece. Mariana sentiu um calor sutil vindo de seu colar, como se as contas respondessem à presença de Dona Clara. Mas o momento foi interrompido por outro comentário, desta vez de um homem sentado na fileira ao lado. João, um empresário de terno caro e atitude arrogante, murmurou para seu companheiro de assento: "Parece que alguém não sabe o lugar dela." O comentário,
dito baixo, mas alto o suficiente para ser ouvido, foi como um soco no estômago de Mariana. Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva que subia em seu peito. João, com sua pele clara e seu relógio reluzente, representava tudo o que Mariana enfrentara em sua carreira. Homens que a viam como uma intrusa, que presumiam que ela não pertencia aos espaços que conquistara. Ela pensou em sua avó, que sempre dizia: Mariana, o mundo vai tentar te apagar, mas você é como o sol, ninguém pode apagar sua luz. Essas palavras a ancoraram, mas não apagaram a dor. Lucas, visivelmente desconfortável, aproximou-se de Mariana, seus olhos cheios de um pedido de desculpas silencioso. Doutora Almeida, sinto muito por isso, começou ele hesitante. Será que a senhora poderia... Ele não terminou a frase, mas Mariana sabia o que viria. Era sempre o mesmo pedido, que ela cedesse, que abrisse mão de seu espaço, de sua dignidade, para apaziguar o preconceito de outra pessoa. Ela sentiu o peso de todos os olhares na cabine, a indiferença dos outros passageiros, que fingiam não ouvir, mas observavam com curiosidade disfarçada. Por um momento, Mariana quis resistir. Quis dizer que não se moveria, que havia conquistado aquele assento tanto quanto qualquer outra pessoa ali. Mas o cansaço, aquele peso acumulado de anos enfrentando o mesmo tipo de injustiça, a venceu. Com uma calma deliberada, ela desabotoou o cinto de segurança, pegou sua bolsa e se levantou. Beatriz a observava com uma expressão de satisfação, como se tivesse vencido uma batalha. Mariana não olhou para ela. Em vez disso, seus olhos encontraram os de Dona Clara, que balançou a cabeça levemente como se dissesse: Você é maior que isso. Lucas, parecendo aliviado, mas também envergonhado, murmurou: Obrigado, doutora. Vou encontrar um assento na econômica para a senhora. Mariana assentiu, sem dizer uma palavra, e caminhou pelo corredor em direção à parte traseira do avião, sentindo os olhares dos outros passageiros como facas em sua pele. Ninguém falou nada. Ninguém interveio. Era sempre assim. O silêncio dos outros era tão pesado quanto o preconceito explícito. Na econômica, o assento era apertado, o espaço mínimo, um contraste gritante com o conforto da primeira classe. Mariana se acomodou, o braço roçando desconfortavelmente contra a poltrona. Mas o que a incomodava não era o assento. Era a humilhação, a sensação de ser reduzida, de ser tornada invisível. Ela olhou pela janela, o céu agora completamente escuro, as luzes da cidade desaparecendo enquanto o avião decolava. Seu reflexo no vidro a encarava de volta, forte, composta, mas ferida. O colar de contas parecia mais pesado agora, como se carregasse o peso de sua história e de sua luta. Dona Clara, que por acaso estava sentada algumas fileiras à frente na econômica, virou-se para olhar para Mariana. Você já ouviu a história do rio que corta a montanha? Perguntou ela, sua voz grave e cheia de calor. Mariana balançou a cabeça, surpresa com a abordagem. O rio não briga com a montanha, continuou Dona Clara. Ele apenas encontra um caminho, pacientemente, até que a montanha cede. Você é como esse rio, filha. As palavras, enraizadas na sabedoria dos povos Pancararu, tocaram Mariana profundamente, mas não apagaram a dor que ainda queimava em seu peito. Enquanto o avião alcançava a altitude de cruzeiro, Mariana tentou se concentrar no zumbido dos motores, no ritmo constante que deveria acalmá-la. Mas as palavras de Beatriz, o comentário de João, o silêncio dos outros passageiros, tudo isso girava em sua mente como um redemoinho. Ela pensou em sua infância em Salvador, nas noites em que sua avó contava histórias dos orixás, de como Oxum trazia amor e cura, de como Ogum abria caminhos. Essas histórias a ensinaram a ser resiliente, mas também a reconhecer que o mundo nem sempre era justo. Na faculdade de medicina, ela enfrentou professores que duvidavam de sua capacidade, colegas que a excluíam, pacientes que questionavam sua competência. Mas ela perseverou, tornou-se uma das melhores em sua área, uma médica que salvava vidas. E ainda assim, ali estava ela, forçada a ceder seu lugar por causa da cor de sua pele. O voo continuou, e Mariana tentou se convencer de que poderia deixar tudo isso para trás, que poderia encontrar paz nas próximas horas. Mas no fundo, ela sabia que a sombra do preconceito a seguiria, como sempre seguira. Ela tocou o colar de contas, sentindo a textura sob seus dedos, e pensou nas palavras de sua avó.
Você é mais forte do que eles pensam, Mariana. E mais forte do que você mesma acredita. Ela fechou os olhos, tentando se ancorar nessas palavras, mas o peso da noite ainda estava ali, como uma tempestade prestes a explodir. Mal sabia ela que, em poucos minutos, uma crise faria com que todos naquele voo vissem quem ela realmente era. Não apenas uma mulher, não apenas uma médica, mas uma força da natureza, moldada pela luta e pela cura. O zumbido constante dos motores do avião parecia um canto ancestral, como os tambores que ecoavam nas celebrações da comunidade afro-brasileira de Mariana. Mas, naquela cabine apertada da classe econômica, a paz que ela buscava continuava distante. O peso do confronto com Beatriz ainda pairava sobre ela, como uma nuvem escura que obscurecia as estrelas lá fora. Mariana tentou se concentrar na respiração, no ritmo lento e profundo que sua avó, uma benzedeira do recôncavo baiano, havia lhe ensinado para acalmar o coração em tempos de tempestade. Ela tocou o colar de contas coloridas que pendia de seu pescoço, sentindo a conexão com seus ancestrais, com Oxum, a orixá da cura e da força suave que corre como um rio. Mas a dor da humilhação, do olhar frio de Beatriz e do comentário cruel de João, o empresário, ainda queimava em seu peito. Dona Clara, a curandeira Pancararu sentada algumas fileiras à frente, parecia perceber a tormenta interna de Mariana. Seus olhos sábios encontraram os dela por um breve momento, e ela ergueu o pequeno amuleto de madeira que segurava, como se estivesse oferecendo uma prece silenciosa. Os espíritos estão com você, filha, disse Dona Clara, sua voz grave e cheia de calor, ecoando a sabedoria de gerações. Mariana assentiu, agradecida, mas antes que pudesse responder, um som agudo cortou o ar da cabine como uma flecha, o grito de uma criança, cheio de pânico. Mariana abriu os olhos imediatamente, o coração disparando. Ela reconheceu o som na hora. Era Pedro, o menino que ela ajudara com o cinto na primeira classe. O grito vinha da frente da cabine, onde os assentos luxuosos agora pareciam um mundo distante. Sem hesitar, Mariana desabotoou seu cinto e se levantou, movendo-se rapidamente pelo corredor. Seu instinto de médica tomou o controle, apagando qualquer vestígio de exaustão ou ressentimento. Quando chegou à primeira classe, encontrou uma cena de caos contido. Pedro estava em seu assento, as mãos pequenas agarrando o pescoço, o rosto vermelho e contorcido de medo enquanto lutava para respirar. Seus pulmões emitiam um chiado agudo, um som que Mariana conhecia bem. Um ataque de asma, grave e perigoso, especialmente a 30.000 pés de altitude. Beatriz, a mãe de Pedro, estava ao lado dele, as mãos tremendo enquanto tentava acalmá-lo, sua voz alta e desesperada. Pedro, respira, meu amor, por favor, ela implorava, mas o menino só conseguia engasgar, cada respiração mais curta e fraca que a anterior. Lucas, o comissário de bordo de origem tupi, pairava por perto, o rosto pálido de preocupação, tentando manter a calma enquanto outros passageiros observavam, alguns com curiosidade, outros com inquietação. Mariana não perdeu tempo. Sou médica, anunciou, sua voz firme e autoritária, cortando o pânico ao seu redor. Ela se ajoelhou ao lado de Pedro, colocando uma mão gentil em seu ombro enquanto avaliava a situação. Ele está tendo um ataque de asma. Ele tem uma bombinha? Perguntou dirigindo-se a Beatriz. A mulher, com os olhos arregalados de terror, balançou a cabeça freneticamente. Não, eu esqueci no carro. Pensei que ele não precisaria. Sua voz tremia, carregada de culpa e desespero. Mariana sentiu um aperto no peito. Um ataque de asma sem inalador em um avião era uma emergência crítica. Ela virou-se para Lucas, que aguardava suas instruções. Preciso de oxigênio agora. Traga uma máscara e um tanque, e qualquer material médico que tenham a bordo, disse ela, o tom deixando claro que não havia espaço para hesitação. Lucas assentiu e correu em direção a Galley, seu rosto marcado por uma mistura de urgência e confiança na competência de Mariana. Enquanto esperava, Mariana se concentrou em Pedro, cuja respiração estava cada vez mais difícil. Pedro, olhe para mim, disse ela, sua voz agora suave, mais firme, como as ondas do mar que sua avó dizia serem guiadas por Iemanjá. Vamos respirar juntos, está bem? Bem devagar assim. Ela demonstrou, inspirando profundamente e exalando com calma, tentando guiá-lo.
Os olhos do menino, arregalados de medo, fixaram-se nos dela, e por um momento havia uma confiança frágil ali, como se ele soubesse que ela era sua única esperança. Beatriz, ainda em pânico, segurava a mão de Pedro, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Por favor, salve meu filho", sussurrou ela, a voz quebrada. Mariana não respondeu diretamente, mantendo o foco em Pedro, mas as palavras de Beatriz ecoaram em sua mente. A mesma mulher que horas antes a havia tratado com desprezo, agora dependia dela para salvar a vida de seu filho. Era uma ironia cruel, mas Mariana não tinha tempo para pensar nisso agora. Lucas voltou rapidamente com o tanque de oxigênio e uma máscara. Mariana ajustou a máscara no rosto de Pedro, regulando o fluxo de oxigênio com precisão. "Respire devagar, Pedro, o oxigênio vai te ajudar", disse ela, mantendo uma mão em seu ombro enquanto monitorava sua respiração. O chiado em seus pulmões ainda era audível, mas o oxigênio começou a aliviar a tensão em seu pequeno corpo. Dona Clara, que havia se aproximado silenciosamente, ficou ao lado de Mariana, segurando seu amuleto pancararu. "Os espíritos da floresta estão aqui", murmurou ela, sua voz como um cântico baixo. "Eles guiam suas mãos, filha." Ela ergueu o amuleto, entoando uma prece em uma língua que misturava palavras pancararu com português, um ritual que parecia acalmar não apenas Pedro, mas também os outros passageiros que observavam em silêncio. Mariana sentiu um calor sutil vindo de seu colar, como se os orixás e os espíritos indígenas estivessem realmente presentes, unindo suas forças para proteger aquele menino. Enquanto trabalhava, Mariana podia sentir os olhos dos outros passageiros sobre ela. João, o empresário que havia feito o comentário sarcástico, agora estava calado, seu rosto rígido de desconforto. Ele parecia envergonhado, mas Mariana não tinha tempo para pensar nele. Sua atenção estava em Pedro, cujo rosto começava a recuperar um pouco da cor, embora sua respiração ainda fosse instável. "Ele está estabilizando, mas sem a bombinha, estamos apenas ganhando tempo", disse Mariana, dirigindo-se a Lucas. "Precisamos descer o mais rápido possível." Lucas assentiu, já pegando seu rádio para comunicar o piloto. "Vou informar o capitão. Vamos preparar uma descida de emergência." Ele hesitou por um momento, então acrescentou: "Você é incrível, doutora. Minha avó, uma curandeira tupi, dizia que pessoas como você carregam a força do vento. Não se vê, mas muda tudo ao redor." As palavras de Lucas tocaram Mariana, mas ela não podia se distrair. Ela virou-se para Beatriz, que agora segurava a mão de Pedro com força, lágrimas escorrendo livremente. "Beatriz, preciso que você me ajude a mantê-lo calmo. Quanto mais ele entrar em pânico, mais difícil será para ele respirar. Pode fazer isso?" Beatriz assentiu, tentando se recompor. "Sim, eu posso tentar." Ela se inclinou para Pedro, sussurrando palavras de conforto, sua voz tremendo, mas cheia de amor. "Você vai ficar bem, meu amor. A doutora está aqui." Mariana notou a mudança no tom de Beatriz. A arrogância de antes havia desaparecido, substituída por uma vulnerabilidade crua. Era como se naquele momento, Beatriz tivesse percebido que Mariana não era apenas uma estranha, mas a única pessoa capaz de salvar seu filho. De repente, o avião atravessou uma turbulência, fazendo os compartimentos superiores chacoalharem. Os passageiros murmuraram nervosamente, mas Mariana permaneceu firme, mantendo a máscara de oxigênio no lugar enquanto segurava o ombro de Pedro. "Está tudo bem", disse ela, tanto para ele quanto para si mesma. A voz do piloto ecoou pelo interfone. "Senhoras e senhores, devido a uma emergência médica, faremos uma descida de emergência para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Por favor, permaneçam em seus assentos." O anúncio trouxe um silêncio tenso à cabine, mas também uma onda de alívio para Mariana. Eles estavam tomando providências e logo Pedro estaria nas mãos de uma equipe médica em terra. Enquanto o avião iniciava a descida, Dona Clara se aproximou novamente, oferecendo a Mariana um pequeno amuleto de madeira, esculpido com símbolos que pareciam dançar à luz fraca da cabine. "Guarde isso com você", disse ela. "É um presente dos meus ancestrais. Eles dizem que quem cura com o coração carrega a força da terra." Mariana aceitou o amuleto, sentindo seu peso leve, mas significativo em sua mão. "Obrigada, Dona Clara", murmurou ela, tocada pela generosidade da mulher.
O gesto de Dona Clara, enraizado nas tradições pancararu, parecia um lembrete de que Mariana não estava sozinha. Suas ações, sua luta, eram parte de uma história maior, de um povo que resistia e curava, mesmo nas adversidades. Quando o avião tocou o solo em Belo Horizonte, o impacto das rodas na pista trouxe um alívio palpável. Mariana permaneceu ao lado de Pedro, monitorando sua respiração, até que os paramédicos entraram a bordo. Eles agiram rapidamente, assumindo o cuidado do menino enquanto Mariana lhes dava um resumo preciso da situação. Ataque de asma grave, sem inalador. Estabilizamos com oxigênio, mas ele precisa de tratamento imediato, disse ela, sua voz calma, mas firme. Os paramédicos assentiram, transferindo Pedro para uma maca enquanto Beatriz o seguia, seu rosto marcado por lágrimas e gratidão. Antes de sair, ela virou-se para Mariana, os olhos cheios de uma emoção que não conseguia expressar. Obrigada, sussurrou, a voz quebrada. Eu não sei o que teria feito sem você. Mariana apenas assentiu, sem palavras, mas com um peso no peito que misturava alívio e exaustão. Enquanto os paramédicos levavam Pedro, Mariana voltou ao seu assento, sentindo o olhar dos outros passageiros sobre ela. João, o empresário, agora parecia inquieto, seus olhos evitando os dela. Dona Clara, por outro lado, sorriu suavemente, como se soubesse que o pior havia passado. Lucas se aproximou, sua expressão cheia de admiração. Você salvou aquele menino, doutora. Minha avó diria que você é uma filha de Yansan, guerreira e curandeira ao mesmo tempo. Mariana sorriu cansada, mas tocada. Só fiz meu trabalho, Lucas, respondeu ela, mas no fundo sabia que era mais do que isso. Naquele momento, em meio à crise, ela havia transformado a dor da injustiça em um ato de cura, provando mais uma vez que sua força vinha de dentro, e das raízes que a conectavam à terra, aos orixás e aos espíritos que a guiavam. O avião repousava na pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o zumbido dos motores agora apenas um murmúrio baixo, como o eco distante de um tambor cerimonial que Mariana conhecia das festas de sua comunidade em Salvador. A noite ainda era densa lá fora, mas as luzes da pista brilhavam como estrelas caídas, guiando o caminho para a esperança. Mariana ficou parada por um momento na ponte de embarque, sentindo o ar fresco da cidade invadir seus pulmões, um contraste bem-vindo com a tensão sufocante da cabine. Seus ombros estavam rígidos, seus músculos doloridos pela adrenalina que a carregara durante a crise com Pedro. Ela salvou a vida do menino, mas o peso emocional da noite, a humilhação causada por Beatriz, o comentário cruel de João, a indiferença dos outros passageiros, ainda a envolvia como uma sombra. No entanto, havia algo mais, algo que pulsava em seu peito como o ritmo de um atabaque. A força de seus ancestrais, a conexão com as tradições afro-brasileiras que a avó lhe ensinara, a presença dos orixás que pareciam sussurrar que ela era mais forte do que qualquer injustiça. O colar de contas em seu pescoço parecia quente contra sua pele, e o amuleto de madeira dado por Dona Clara, agora guardado em seu bolso, era um lembrete de que ela carregava a sabedoria da terra e do céu. Enquanto observava a ambulância se afastar com Pedro e Beatriz, Mariana sentiu uma mistura de alívio e exaustão, mas também um fio de esperança. Talvez, apenas talvez, algo tivesse mudado naquela cabine, não apenas para ela, mas para todos que testemunharam o que aconteceu. De volta à cabine, enquanto os outros passageiros se preparavam para o próximo trecho do voo para Salvador, Mariana voltou ao seu assento na classe econômica. O espaço apertado parecia ainda mais constrangedor agora, mas ela não se importava mais com o desconforto físico. O que pesava era o silêncio que a cercava. Não o silêncio tranquilo de uma noite em Salvador, mas o silêncio constrangido dos passageiros que haviam assistido à cena com Beatriz e não fizeram nada. Ela podia sentir seus olhares, agora tingidos de algo diferente, respeito talvez, ou até vergonha. Lucas, o comissário de bordo de origem tupi, aproximou-se, seu rosto iluminado por um sorriso caloroso. Doutora Almeida, você foi incrível lá, disse ele, a voz cheia de admiração. Minha avó, uma curandeira tupi, sempre dizia que quem salva uma vida carrega a força do vento. Você é assim, doutora. Mariana sorriu, cansada, mas tocada pela sinceridade dele. Obrigada, Lucas. Só fiz o que precisava ser feito, respondeu ela.
mas suas palavras não capturavam a profundidade do que sentia. Ela havia feito mais do que salvar Pedro. Havia enfrentado o preconceito de frente, transformando a dor em um ato de cura, como as benzedeiras de sua comunidade faziam com ervas e preces. Dona Clara, a curandeira Pancararo, também se aproximou, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia transcender o momento. Ela segurava o amuleto de madeira, agora pendurado em seu pescoço, e sua presença trazia uma calma que parecia envolver a cabine inteira. "Você é como o rio, filha", disse ela, sua voz grave ecoando as histórias que contara antes. "O rio não para quando encontra uma pedra. Ele contorna, ele persiste, ele molda o caminho. Você moldou o caminho hoje." Mariana sentiu um calor em seu peito ao ouvir aquelas palavras. Dona Clara, com sua conexão profunda com as tradições Pancararu, parecia ver além da superfície, enxergando a luta de Mariana como parte de uma história maior, uma história de resistência e cura que remontava aos povos que habitavam aquelas terras muito antes dos aviões cruzarem os céus. "Obrigada, Dona Clara", disse Mariana, tocando o amuleto em seu bolso. "Suas palavras me lembram de casa, da minha avó." Dona Clara sorriu, seus olhos se enrugando nos cantos. "Sua avó está com você, filha. Os espíritos sempre estão." Enquanto a tripulação preparava o avião para a decolagem final rumo a Salvador, Mariana notou que João, o empresário que fizera o comentário sarcástico na primeira classe, parecia inquieto. Ele estava sentado algumas fileiras à frente, mexendo nervosamente em seu relógio caro, como se lutasse com algo internamente. Por um momento, seus olhos encontraram os de Mariana, e ela viu algo novo ali. Não mais a arrogância de antes, mas uma sombra de culpa, talvez até de remorso. Ele desviou o olhar rapidamente, mas Mariana podia sentir que algo havia mudado nele. A crise com Pedro parecia ter abalado as certezas que ele carregava, e ela se perguntou se ele, como Beatriz, estava começando a questionar suas próprias atitudes. Mas ela não tinha energia para se deter nisso agora. Tudo o que queria era chegar em casa, sentir o calor de Salvador, ouvir o som do mar e deixar a noite para trás. Quando o avião decolou novamente, o zumbido dos motores trouxe uma sensação de familiaridade, como os tambores que ecoavam nas cerimônias de candomblé que Mariana frequentava com sua avó. Ela fechou os olhos tentando se ancorar naquele som, mas os eventos da noite continuavam a girar em sua mente. A humilhação inicial, o pânico de Pedro, a prece de Dona Clara, as palavras de Lucas, tudo se misturava em um redemoinho de emoções. Ela pensou em sua infância, nas noites em que sua avó contava histórias de Oxum, a orixá que trazia amor e cura, e de Ogum, que abria caminhos com sua espada. "Você é filha de Oxum, Mariana", dizia sua avó, "mas também carrega a força de Ogum, use as duas." Essas palavras a haviam guiado por toda a sua vida, desde os dias difíceis na escola, quando professores duvidavam de sua capacidade, até a faculdade de medicina, onde ela enfrentou olhares de desconfiança e comentários sussurrados. Cada obstáculo a tornara mais forte, mas também deixara cicatrizes que ainda doíam em noites como esta. Enquanto o avião cruzava o céu escuro, Lucas reapareceu, trazendo uma xícara de chá de ervas que ele disse ter preparado especialmente para ela. "É camomila com um toque de guaraná, como minha avó fazia", disse ele, com um sorriso tímido. Ela dizia que isso acalma o coração e dá força para o próximo passo. Mariana aceitou o chá, sentindo o aroma quente e familiar. "Você já pensou em ser mais do que comissário de bordo, Lucas?", perguntou ela, notando a paixão em seus olhos. Ele corou, abaixando o olhar. "Sempre quis ser enfermeiro, doutora. Ver você hoje me deu coragem para tentar." Mariana sorriu, genuinamente tocada. "Então vá em frente, Lucas. O mundo precisa de mais pessoas como você, que carregam a força dos seus ancestrais." Ele assentiu, seus olhos brilhando com determinação, e voltou ao seu trabalho, deixando Mariana com uma sensação de conexão que ela não esperava encontrar naquela noite. Quando o avião finalmente pousou em Salvador, o amanhecer começava a atingir o céu de tons dourados, como a luz que Oxum espalhava sobre as águas. Mariana esperou até que a cabine estivesse quase vazia antes de se levantar, suas pernas pesadas, mas seu coração um pouco mais leve. Enquanto caminhava pelo corredor, sentiu os olhares dos outros passageiros, agora tingidos de respeito, mas ela não precisava da validação deles. Ela havia feito o que sempre fazia,
salvado uma vida, mantido sua integridade, mesmo diante do preconceito. Ao descer do avião, ela foi surpreendida por João, que a esperava na ponte de embarque. Ele parecia nervoso, segurando uma pasta de couro com força. Doutora Almeida, começou ele hesitante. Eu fui um idiota. O que disse antes, sobre você não pertencer à primeira classe? Eu estava errado. E depois de ver o que você fez por aquele menino, Ele parou, engolindo em seco. Quero fazer algo para ajudar. Trabalho com uma fundação que financia projetos sociais. Gostaria de doar para o hospital onde você trabalha, para programas de saúde, para crianças com asma, como o Pedro. Mariana olhou para ele, surpresa, mas cautelosa. Ela sabia que gestos como esse nem sempre vinham de um lugar genuíno, mas havia algo na expressão de João, uma vulnerabilidade que não estava lá antes, que sugeria que ele estava tentando, pelo menos, dar um passo na direção certa. Eu aprecio a oferta, João, disse ela, sua voz calma, mas firme. Mas isso não apaga o que aconteceu. Se quer fazer a diferença, comece olhando para suas próprias atitudes, para o que te levou a dizer aquelas palavras. O dinheiro ajuda, mas a mudança verdadeira vem de dentro. João assentiu, seus olhos baixos, como se as palavras de Mariana tivessem atingido um ponto profundo. Eu sei, disse ele quase em um sussurro. Vou tentar. E a doação é só o começo. Ele entregou a ela um cartão com os detalhes da fundação, e Mariana o aceitou, sem prometer nada. Ela sabia que o dinheiro poderia ajudar muitas crianças em Salvador, mas também sabia que a mudança real levaria tempo, não apenas para João, mas para todos que carregavam preconceitos sem nem perceber. Quando Mariana chegou ao saguão do aeroporto, o ar quente de Salvador a envolveu como um abraço. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro do mar que sempre a fazia lembrar de casa. Dona Clara estava lá, esperando por ela, seus olhos brilhando com um orgulho maternal. Você fez mais do que salvar uma vida hoje, filha, disse ela, segurando o amuleto pancararu. Você mostrou a eles o que significa ser um rio, forte, paciente, imparável. Mariana sorriu, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Obrigada, Dona Clara. Suas palavras me fizeram lembrar quem sou. A curandeira colocou uma mão em seu ombro, um gesto que parecia carregar o peso de gerações. Você nunca está sozinha, Mariana. Os espíritos caminham com você. Enquanto caminhava em direção à saída, Mariana sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Beatriz, enviada de um número desconhecido. Doutora Almeida? É Beatriz. Pedro está bem. Os médicos dizem que ele vai se recuperar completamente. Não sei como agradecer por tudo que você fez. Eu fui horrível com você, e não há desculpas para isso. Estou envergonhada, mas prometo que vou aprender. Vou ensinar o Pedro a ver as pessoas pelo que elas são, não pela cor da pele. Espero que um dia eu possa mostrar que mudei. Obrigada, de coração. Mariana leu a mensagem 2 vezes, o peso das palavras se misturando com a exaustão em seu corpo. Ela não respondeu imediatamente. Não porque não acreditasse na sinceridade de Beatriz, mas porque sabia que a mudança verdadeira não vinha de uma mensagem, mas de ações. Ainda assim, havia um fio de esperança naquelas palavras, um sinal de que a noite havia plantado uma semente, mesmo que pequena. Na saída do aeroporto, Mariana chamou um táxi, o calor de Salvador envolvendo-a como um velho amigo. Enquanto o carro seguia pelas ruas familiares, ela olhou pela janela, vendo as palmeiras balançarem ao vento, o mar ao longe brilhando sob o sol nascente. Ela pensou em sua avó, nas histórias de Oxum e Ogum, nas lições sobre resiliência e cura. A noite havia sido um teste, não apenas de suas habilidades como médica, mas de sua força como mulher, como filha de um povo que resistiu séculos de opressão. Ela havia enfrentado o preconceito de Beatriz, a indiferença dos outros passageiros, a arrogância de João, e ainda assim saíra vitoriosa, não por provar algo aos outros, mas por permanecer fiel a si mesma. Ao chegar em casa, Mariana colocou sua mala no canto da sala e foi até a varanda, onde o som do mar parecia chamá-la. Ela tocou o colar de contas, sentindo a conexão com sua avó, com os orixás, com os espíritos que Dona Clara dizia estarem sempre com ela. A noite a havia machucado, mas também a lembrara de sua força. Ela era um rio, como Dona Clara dissera, paciente,
mas imparável. E enquanto o sol subia no céu de Salvador, Mariana sabia que continuaria a fluir, a curar, a abrir caminhos, não importa quantas pedras encontrasse pelo caminho. A doação de João, se concretizada, poderia ajudar muitas crianças, mas a verdadeira mudança viria de momentos como aquele, quando pessoas como Beatriz e João começavam a questionar o que haviam aprendido, quando viam além da superfície, quando aprendiam a respeitar a força de alguém como Mariana. Ela respirou fundo, deixando o ar salgado de Salvador preencher seus pulmões, e fechou os olhos, sentindo a paz que tanto buscara. A tempestade da noite havia passado, e a luz da manhã trazia a promessa de novos caminhos, novos desafios, novas curas. Mariana estava pronta para enfrentá-los, como sempre estivera, com a força de seus ancestrais e a coragem de seu coração. A história de doutora Mariana Almeida no voo de São Paulo a Salvador é mais do que um relato de heroísmo médico. É um espelho que reflete as dores, as lutas e a resiliência de um povo que, como o rio da sabedoria Pancararu, contorna pedras para seguir seu curso. Como filha de Oxum e Ogum, Mariana carrega a força dos orixás e a memória de seus ancestrais afro-brasileiros, uma conexão que pulsa em cada decisão que toma, em cada vida que salva. Sua jornada, marcada pelo preconceito de Beatriz, pela indiferença dos passageiros e pela transformação silenciosa de João, nos convida a olhar para dentro, a questionar nossas próprias atitudes e a buscar a cura, não apenas para o corpo, mas para o coração e a alma. Ao assistir a essa história, impregnada das tradições tupi e pancararu, sinto uma mistura de admiração, tristeza e esperança. Sentimentos que ecoam as lições de minha própria comunidade, onde aprendemos que a verdadeira força vem da união, da paciência e da coragem de enfrentar a injustiça com dignidade. O primeiro impacto que a história de Mariana teve em mim foi a dor de reconhecer o preconceito que ela enfrentou. Como alguém que cresceu ouvindo histórias dos meus avós sobre a resistência dos povos indígenas e afro-brasileiros, sei que o olhar de desprezo de Beatriz não é apenas uma ofensa pessoal, mas um eco de séculos de opressão. No entanto, a resposta de Mariana, sua escolha de permanecer calma, de salvar Pedro mesmo após ser humilhada, é uma lição poderosa sobre resiliência. Na cultura tupi, aprendemos que o vento não briga com a montanha, ele a contorna, moldando-a com o tempo. Mariana é esse vento, essa força sutil que transforma sem destruir. Aplicando isso à minha vida, percebo que diante de injustiças, posso escolher a paciência e a ação positiva, como Mariana fez, em vez de me deixar consumir pela raiva. Isso não significa aceitar o preconceito, mas usá-lo como um catalisador para provar, com minhas ações, o valor que carrego. Outra lição profunda vem da presença de Dona Clara, a curandeira Pancararu, cuja sabedoria ancestral guia Mariana e acalma a cabine. Suas preces, seu amuleto, sua história sobre o rio que corta a montanha, tudo isso reflete a crença de que somos parte de algo maior, conectados aos espíritos da terra e aos nossos antepassados. Na minha comunidade, aprendemos a honrar esses laços, a ouvir os mais velhos, a buscar equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. Dona Clara me lembra que, em momentos de crise, devo buscar a sabedoria daqueles que vieram antes de mim, seja através de histórias, rituais ou simplesmente da memória de suas lutas. Na vida cotidiana, isso significa valorizar as tradições da minha família, como as cerimônias de candomblé ou as histórias contadas à beira do fogo, e usá-las como uma bússola para enfrentar desafios. A transformação de Beatriz e João também me toca profundamente. Beatriz, que começa a história com preconceito, termina pedindo perdão e prometendo mudar, enquanto João, inicialmente arrogante, oferece uma doação para causas sociais. Esses momentos mostram que a mudança é possível, mas exige humildade e confronto com os próprios erros. Na cultura afro-brasileira, Oxum nos ensina que o amor e a compaixão podem abrir caminhos onde a raiva falha. Aplicando isso, percebo que devo ser paciente com aqueles que erram, mas firme em exigir respeito. Posso inspirar mudanças como Mariana fez, mostrando com minhas ações o que significa ser verdadeiro, justo e humano. Isso me motiva a dialogar com pessoas que pensam diferente, a compartilhar histórias que desafiem preconceitos e a acreditar que, com o tempo, até os corações mais fechados podem se abrir. Por fim,
A história de Mariana me ensina sobre o poder da cura coletiva. Lucas, com sua herança tupi, Dona Clara, com sua sabedoria pancararu, e Mariana, com sua força afro-brasileira, mostram que a cura não vem apenas de um indivíduo, mas da comunidade. No meu dia a dia, isso me inspira a fortalecer os laços com minha comunidade, a apoiar aqueles que enfrentam dificuldades e a reconhecer que, juntos, somos mais fortes. Seja ajudando um vizinho, participando de projetos sociais ou simplesmente ouvindo alguém que precisa, posso contribuir para uma corrente de cura que, como o rio de Dona Clara, molda o mundo ao seu redor. Essa história me deixa com um chamado à ação. Ser como Mariana, um rio que persiste, um vento que transforma, uma filha dos orixás que cura com o coração. E agora, convido você, que acompanhou essa jornada, a fazer parte dessa corrente de mudança. Se a história de Mariana tocou seu coração, se ela fez você refletir sobre resiliência, compaixão ou a luta contra o preconceito, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e inscreva-se no nosso canal para não perder mais histórias que inspiram e desafiam. Nos conte nos comentários. O que você aprendeu com Mariana? Como você pode ser um rio em sua própria vida? Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário nos ajuda a espalhar essas mensagens de cura e esperança, como as contas do colar de Mariana, que carregam a força de um povo. Junte-se a nós nessa jornada e vamos, juntos, moldar um mundo mais justo e cheio de luz.